A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura semanal da lição da classe dos jovens. Vamos aí dando prosseguimento aos estudos deste segundo trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E nesta semana vamos estudar a lição de número 4, que tem por data 23 de abril de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é O Bom Pastor Está Comigo. Na introdução aqui destaca que o Salmo 23 descreve a figura do pastor, que era bem conhecida no Oriente Antigo, e o salmista faz uso dela para descrever a maneira como o próprio Deus cuida do seu povo. Neste capítulo, o salmista é Davi, o antigo pastor das ovelhas malhadas que foi escolhido ainda jovem para ascender ao trono de Israel. Davi conhecia bem a respeito desse ofício e usa-o de forma figurada para ilustrar a relação entre Deus e o seu povo. Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras desta semana, que serve como uma preparação para esta lição que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura semanal de segunda-feira, 17 de abril de 2023, tem como título As ovelhas conhecem a voz do pastor. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo de número 10, versículo 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Queridos, a ovelha é um animal limpo, dócil aí de afeição e domesticado. É conhecido do homem desde a mais remota antiguidade. Na Palestina, as ovelhas e as cabras eram o principal sustento dos povos pastoris, fornecendo aí vestuário, leite, manteiga, queijo e carne. A sua carne era uma comida de luxo. A partir aí de 8 dias de vida, a ovelha, ou o cordeiro, já era apropriada aí para diversas espécies de sacrifício, conforme está lá em Levítico 22, versículo 19 e 27. E a Bíblia está repleta aí de alusões a ovelhas e a sua criação, com um emprego aí metafórico muito importante. O cuidado das ovelhas é uma rica fonte aí de imagens teológicas, através aí da qual Deus se revela até hoje ao seu povo, ensinando aí o que precisamos saber sobre nós mesmos e sobre o grande amor que Deus tem por nós. Assim como as ovelhas deviam ser aí protegidas das feras, dos ladrões e do tempo inclemente, também nós precisamos de cuidados e proteção de um guia. O pastor defendia as ovelhas dos leões, dos ursos, e por vezes até morriam em defesa do seu rebanho. O pastor conduz as ovelhas às águas e pastos verdes para alimentá-las e para protegê-las. As doentes ou feridas, ele as carrega sobre os seus ombros. E quando uma se desgarra, se perde, ele sai à sua procura até encontrá-la. Essa se tornou uma figura de cuidado de Deus para com seu povo, que é o seu rebanho, cujo pastor é ele próprio, o nosso próprio Deus. Jesus ensinou, queridos, que um povo sem guia é como um rebanho sem pastor, que logo se dispersa e se torna vulnerável às feras. Quem perde o seu referencial, perde o rumo na vida e se perde pela vida. Também nós nos tornamos aí vulneráveis e nos perdemos quando nos dispersamos como sociedade. Considerando que a filosofia hedonista, em que a vida é regida apenas pelo prazer egoísta e individual, é aí um marco referencial que rege a vida comum em nossos dias, percebe-se, queridos, que a nossa sociedade vive em si mesmada.
excluindo-se da vida em comunhão e das responsabilidades em família. Todo pecador é uma ovelha desgarrada e perdida, que necessita ser salva. As ovelhas que conhecem o seu pastor, que é Jesus, reconhecem a sua voz e, ao ouvi-lo, aprendem aí o que é necessário obedecê-lo. É necessário temer os estranhos, os ladrões, os salteadores, falsos profetas, falsos mestres, e não deixar-se guiar por esses ladrões que querem acabar com as ovelhas. Assim, queridos, os seguidores de Cristo, que é o bom pastor, vivem seguros e protegidos. Os falsos profetas são descritos aí como lobos, que se vestem de peles de ovelhas, visto que a ovelha é símbolo da inocência e da ingenuidade. A natureza da ovelha não conta com o instinto inteligente de autodefesa como os outros animais. Sem o auxílio do bom pastor, a ovelha é uma criatura impotente, assim como os seres humanos sem Deus e sem Salvador. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.